Acorda. Ixi, conexão. Sejam muito bem-vindos para mais um Neurocafé, toda terça-feira às 7 horas da manhã. E hoje nós vamos falar sobre neurociência no tratamento e no entendimento do humor. Sobre isso que falaremos hoje. O pessoal vai entrando. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais alto. Pessoal, diga se vocês me escutam. Vocês me escutam? Eu tô com um fone novo aqui. Bom dia, bom dia. Oi, gente. Só me digam, por favor, se estão a me escutar. Sim? E tá me escutando bem? Ai, que bom. Hoje tô com um fone diferente aqui. Pessoal, deixa eu deixar o meu mais alto aqui, peraí. Acho que agora vai dar, ó. Aí, muito bem. Pessoal, olha como que tá lá fora hoje. Gente, tá chovendo aqui em Curitiba. Tá frio. Praticamente final de novembro. E olha como é que tá. Eu tô de tricô, pra vocês imaginarem. Bom dia, Carita. Hoje tá difícil aqui em Curitiba. Não sei como é que tá aí nos outros lugares. Se deveria estar frio e não está. Mas aqui realmente tá frio. Hoje a gente vai ter um Neurocafé. Vamos falar sobre humor, sobre neurociência. Para o humor a gente vai falar com a Daiane. Daiane ou Daiana. Eu sempre confundo, mas ela já vai entrar aqui. E eu vou falar também um pouco dentro deste contexto de humor, fazer já algum exercício aí pra gente tratar o esgotamento, que eu estou me dedicando a falar isso essa semana no meu canal aqui do Instagram, porque tem muita gente, tô escura, né? Vieram acender a luz aqui. A cara está escura. Tem muita gente esgotada, né? Tem muita gente cansada. Eu acho que a questão do humor e da exaustão serão as questões aí dos próximos anos, que as pessoas terão dificuldades de lidar. O humor já né? Humor de depressão. Ai, ufa, obrigada. Ansiedade. Vocês viram que agora ligou uma luz. Já falei. Tá? Tem aqui meu marido dizendo tudo que eu tenho que contar para vocês. E aí hoje a gente vai fazer esse Neurocafé então e vamos tentar dar algumas estratégias aí para vocês com neurociência. Como que a neurociência consegue nos ajudar? No entendimento do humor, no tratamento do humor, né? Em todos esses processos de humor e de esgotamento também, né? Como que a gente fica menos esgotado? Como que a gente trabalha o nosso humor em relação ao esgotamento, né? Porque, na verdade, quando a gente pesquisa, a gente costuma separar, né? Uma coisa é estar esgotado, outra coisa é estar com o humor alterado. Porque são linhas de pesquisa muitas vezes diferentes. Porém, no dia a dia, é muito difícil uma pessoa que está esgotada, por exemplo, não ter o humor alterado. Ela vai ter. Ela vai ter alguma questão de humor aí, emoções desreguladas, tá? Então, vamos lá? Oi, Patrícia, bom dia. Obrigada, eu gosto muito do seu trabalho, amo te acompanhar. Ana Cláudia está dizendo que o interior de São Paulo está nublado também. Eu tô indo para São Paulo hoje. No Rio tá calor. Eu falei final de novembro. Vocês estão me corrigindo aqui, final de outubro. Ai, gente, vai estar de manhã. Vamos lá, então. Eu vou chamar a Dai, peraí. Daiane. E conversaremos com ela. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, Dai? Tudo bem, Fran? Prazer em conhecê-la. Igualmente. A Acho que Daiane. para mim é mais, né?
Claro que não, claro que não. Para mim também. Vamos tomar um café da manhã juntas aqui. A Tá. Daiane, gente, ela é da última turma que eu abri do PNP e já está aqui conosco tomando um cafezote. Por isso que eu não conheço ela ainda, né? Mas a gente conversou aqui por redes sociais e ela falou: Ah, já tô tendo resultado, deixa eu ir lá falar, né? E aí hoje a gente vai conversar aqui. Ó, tem gente aqui já falando: Ó, você me inspira. Estou graduando em psicologia, farei mestrado em neurociências e comportamento na USP. Isso mesmo, faça. E faça pesquisa, por favor, de estresse, esgotamento, humor, que é o que a gente está precisando. É, Dai. É. Ô, Mas Fran, aí, tá bom? oi. Tá bom aqui, estão me vendo, estão só vendo a minha blusa. Como é que tá o negócio aí? Tá bom Assim tá assim? bom, ó. Quando você vai para trás, fica melhor que a gente vê você Tá. inteira. Quando você vem Isso. para frente, corta a sua cabeça. Ah, então tá. Assim tá ótimo. E Aqui tem um também. solzinho atrás de você, onde você tá? Não, é isso que eu ia falar. Aqui é Santa Catarina, né? Tubarão. E, e tá assim como aí, tá nublado, tá? Tá friozinho. Só que eu não sei se é a idade, assim, que eu tô. Devo estar entrando na menopausa aí. E aí eu sinto muito calor. Então eu poderia estar com tricô também, mas não. E também tem essa questão aí que é a minha primeira vez, assim, né? Então você tá com Então, um calor assim de ansiedade boa, né? também, também. Não, daí fica tranquilo aqui, que aqui é um bate-papo leve. Por isso que é de manhã, por isso que é Neurocafé, para a gente não ter aquela obrigatoriedade de falar tudo tão correto, tão formal, né? Porque não. Gente, eu tô faísca atrasada. Você sabe que eu acho que de hoje, queria que as pessoas acompanhassem nos Neurocafés até dezembro. Cada Neurocafé eu vou estar mais faísca atrasada. Como a gente cansa no final do ano, né? Então, Fran, eu tava pensando sobre isso, a questão do esgotamento, e aí eu até ia te perguntar nessa questão das pesquisas, assim, se essa época é maior, essa demanda, assim, É maior. né? O humor e o esgotamento são coisas que aumentam muito no final do ano. Até mais, o que mais tem pesquisa o humor, né? Humor e produtividade. Daí você tem que fazer comparação com produtividade e esgotamento. Mas o humor altera muito, porque, primeiro, tem muita gente que não gosta de final de ano, tem uma relação ruim, né, com essas festas de final de ano. Segundo, que a gente tem uma cultura assim mundial, né, de parece que a gente tem que prestar dados no final do ano conosco e com o mundo, né? Uhum. Tanto que tem um tanto de meme, né? Mais 6 meses passou e eu só fugi das minhas metas. Então tem uma pressão social, tanto por causa dos eventos, quanto por causa daquilo que a gente acha que teria que ter cumprido, que afeta muito o humor das pessoas, né? Muito mesmo. Então as pessoas tendem a ficar mais deprimidas. Não todas, né? Eu, por exemplo, não fico deprimida no final do ano. Eu adoro final de ano. Para mim, assim, é um alívio, queria falar, acabou, chega, chega, sabe? Para mim Isso. é uma borracha. Mas eu fico muito mais cansada. Eu, de agosto para frente, vou ficando cansada. E o cansaço é que a gente vai acumulando, né? Sim, sim. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E esses últimos anos aí, eu acho que mais ainda, porque agora a gente está tendo eleições bem no final do ano. Essa eleição está sendo muito estressante para todo mundo, né? Emocionalmente, para quem Uhum. trabalha em empresa também, porque aí você tem que ficar meio que esperando, né? O que vai acontecer? As empresas estacionam todas as contratações até o final da eleição. Então é estressante, assim, o processo. Aí depois, agora a gente acabou de estabilizar, né, da pandemia. É cansativo, mais uma readaptação agora. Então a gente cansa muito. A verdade é que a vida de hoje é muito cansativa, né? Exato, A exato, vida exato. que a gente foi construindo, ela nos cansa demais. E cada vez que a gente tem mais conhecimento, mais obrigações nós temos, então é É, muito exaustivo, né? Não é? exato, exatamente. Os últimos anos têm sido cada vez mais. Cada vez mais. E o conhecimento, ele dá uma liberada. Acho que, por exemplo, esse de neurociência nos ajuda a lidar com isso, né?
mas ao mesmo tempo também nos dá mais responsabilidade, que é mais uma coisinha na tua lista que você tem que falar, poxa, eu devia estar olhando, né, para isso. Então, tudo tem os dois lados, né, pessoal? O que vocês acham aí? Escrevam aqui para nós, Perfeito. vocês sentem assim. Ô, Dai, se Eu, apresenta para mim eu, e para nós. então, isso, ô, Fran, pode me chamar de Dai, né? Realmente, as pessoas ficam pensando, mas é Daiane, Daiana, mas não me importa, né? Pode me chamar de Dai. Adorei essa coisa do café, né? Fui lá, preparei meu café, até ia trazer o chimarrão, né? Porque eu sou gaúcha. Podia, sim. Eu sou gaúcha, eu ia trazer o chimarrão, mas aí no fim eu acabei comendo uma coisinha antes. Eu disse, mas o café para mim é dispensável de manhã. Fran, então assim, eu tenho 44 anos, né? Eu me formei em final de 2019, tá? Eu comecei a faculdade de psicologia já mais tarde, né? Em função de priorizar minha família, né? Eu tenho uma família muito linda, assim. Eu construí aí, eu e meu marido, a gente é casado já, sei lá, eu já perdi as contas, mas eu acho que é uns 24 aí para 25 anos, né? E temos dois filhos, um tem 18, outro tem 21. E aí, quando eles estavam maiorzinho, então, né, aí já tinha, eu me lembro que na época tinha uma vizinha que cuidava deles para mim, eu ia longe estudar, né, foi com muita dificuldade, assim, passei por muitas situações e foram 8 anos aí de estudo por priorizar sempre a família, né. E aí, essa família sempre me deu esse apoio, sabe? De vai, faz, tu consegue, tu, né, vai dar conta disso. E não é fácil, né? Já mais tarde, mas a gente tem as vantagens, né? De também ser mais tarde, porque aí a gente já tá mais. Tem Aproveita mais, né? uma experiência melhor com a vida também, né? Passa por tantas coisas aí. E aí eu me formei em 2019, final de 2019, aí veio a pandemia, né? E aí, eu me lembro que eu comecei ali em 2020 e eu tinha uma paciente, né? E, e por que eu tô contando isso? Porque assim, ó, o quanto a gente também, como psicólogo, e eu acredito que tem muitos profissionais aí que estão nos assistindo, né? O quanto essas questões afetam o nosso humor também, né? Nos desestabilizam, nos trazem ansiedade, o quanto a gente vivencia isso também. E aí eu comecei ali, e eu me lembro que essa questão da pandemia, né? Não sei se pode falar, eu não sei. É bom não ficar falando muito, porque senão eles bloqueiam o meu vídeo. É, isso, eu não, mas eu sabia que tinha alguma coisa disso. Então, assim, quando aconteceu, eu me lembro assim, a gente viveu momentos de muito pânico, né, de muito medo. Então, dali para cá, né, esses 3 anos, aí agora a gente está começando a, né, dar uma. A gente, como família, você disse, sua família. Não, o mundo, Ah, tá. como pessoa, como profissionais, Uhum. que eu vejo assim, né? A gente mundo, assim, E aí, se tiverem alguma pergunta, pode fazer, tá? Se tiver alguma Tá, não, dúvida, primeiro eu porque estou tentando entender, termina a história. Isso, que eu vou indo, daqui a pouco, né? E aí, então, Vamos eu lá. comecei. E aí, nessa caminhada, Fran, eu fui tentando várias coisas, porque a gente está começando ali, né? E aí, eu sempre fui uma pessoa muito insegura também, tá? Então, assim, hoje já não, já, né, a gente, né, fazendo terapia, autoconhecimento, aquela coisa toda, a gente vai se fortalecendo, vai entendendo. Gosto muito de estudar, mas às vezes eu penso que às vezes é também uma muleta, né, para pensar, não Vou não estudar só tem, mais um pouquinho antes de não tô, alguma coisa. não tem Uhum. condições.
Não, a Uhum. gente tem sim, né? E aí, então, fui fazendo alguns cursos aí para me aperfeiçoar mesmo a gente tendo uma bagagem muito grande no curso e tal. E aí fui fazendo os cursos e coisa, e aí eu vou chegar onde eu te achei. Eu te achei num vídeo no Instagram onde tu falava do psicólogo cara de caneca, né? Esse vídeo E fez eu, muito sucesso. eu nunca consegui ser psicólogo cara de caneca, nunca, nunca. E a gente fica brigando com isso, né? Porque a gente foi ensinado, né? Você Assim, se formou em 2019 e em dois, agora não, né? Mas assim, é atual e é ainda atual. assim a mesma diretiva, né? Exato. Basicamente a gente é formado para ter um pouco de cara de caneca. Exato, como se a nossa expressão, eu sentia assim, que tu te expressar, mas eu procurava, a gente fica naquela assim, é, tentando equilibrar isso, assim, né, de ficar com cara de caneca, porque parece que é uma coisa, seriedade, sei lá, né, Uhum, uhum, e eu sempre me expressei muito, então tentar achar um equilíbrio não era fácil, sabe? uhum. E aí eu comecei a largar isso de mão, sabe? E aí eu vi, quando eu te ouvi falando em psicólogo cara de caneca, eu disse que é isso, né? A gente não precisa disso, porque a gente achava que a nossa expressão, eu pensava, né? Afetaria demais o meu paciente, E ela né? afeta, na verdade, né? Só Afeta. que positivamente. O pessoal está Exato. perguntando aqui o que é psicólogo cara de caneca. Psicólogo cara de caneca é um termo que eu nunca tinha ouvido. Foi um aluno meu que falou numa das mentorias do PNP. E é uma, é uma conduta que a gente aprende na faculdade de psicologia de que a gente tem que ser neutro a tudo que o paciente diz. Então, é um posicionamento, é uma atitude do psicólogo de ficar assim, neutro. Uhum, uhum. De Eu não se ouvia cara de envolver com a paisagem. história. A Cara de cara de paisagem. paisagem é o que eu mais ouvia também, né? Então é isso, tá, gente? E a gente acaba que aprende isso, porque tem uma questão muito grande de não se envolver com o paciente. E eu acho que, como tudo na vida, infelizmente, a psicologia levou isso a um extremo, né, da teoria, porque tem, obviamente, tem a questão de você não se envolver com o paciente, porque você é um terapeuta ali, tem um papel ético, tem um papel profissional, mas de você se conectar com o paciente sendo um humano e não alguém sobrenatural, né? Que fica ali, ou distante das emoções, ou não tendo emoções, né? Até porque é impossível a gente não ter emoções faciais, né? A gente tem. Então, assim, mais fácil a gente lidar com essas emoções e estar ali junto com o paciente, né? Nesse vínculo. E isso é uma das coisas que a neurociência traz de estudo, né? E aí, por isso que eu fiz o vídeo cara de caneca. É isso, tá, gente? Então, é a gente poder ter, assim, ser mais humano perante os nossos clientes e os nossos pacientes, entendem? E isso é uma coisa amparada pelos estudos da neurociência. E não é só com o paciente, né, Dai? Na sala de aula, porque tem muitos desses estudos também vêm da relação médico-paciente, da relação professor-aluno, né? E o quanto mais a gente consegue estar junto com esse paciente emocionalmente, sentir com, mais as pessoas conseguem se modificar e não o contrário, né? Exato, exato, Fran. E esse é um dos módulos que eu mais. Todos eu gostei, né, Fran? Todos são bons. Mas esse, o do vínculo, ele é especial, né? Porque eu sempre tive isso comigo, assim, desse vínculo, que isso é muito terapêutico. Muito. Uhum. Pela Claro que. própria história da tua família, né? Pelo jeito que você conta, você com teus filhos, com teu marido, basicamente vocês se desenvolveram através do vínculo, né? Foi isso que Exato. você fez. E Perfeito. é muito poderoso, né? Esse processo é É, muito é. poderoso, né? Uhum. Ô, Dai, deixa eu fazer a pergunta, então, você não quer calar. Conduz aí, vai. A UPNP resolveu as dificuldades emocionais dos seus pacientes?
Então, tem resolvido, porque eu tô lá, tô no início, né? Como eu te falei, Você e entrou já em tem. qual turma? Na de setembro agora? Sim, é bem recente. Agora? Nossa É, Senhora! eu, Vocês eu não viram, sei. gente? Ô, Fred, antes de setembro tinha outra? Teve uma em julho, eu acho. Não, não, eu sou de agora, eu sou de agora. Agora. Aham, aham, sou de agora. É, eu acho. É, Fran, sim, claro, porque tá muito fresco ainda, assim. Apesar de, Uhum. ai, como é que ela não sabe como é que tá? Mas é que realmente a gente tá num, a gente Não, é não sabe difícil mais. saber. Aham, não. Aham. E aí, assim, e aí eu me envolvo com outras coisas também de essa questão do marketing, do posicionamento, e é muita coisa, sabe, que a gente tem para dar conta, né? Ô, Fran, eu entrei nessa turma e, O que e que aí você eu já comecei. imediatamente começou a usar? O que você já É, começou a assim, usar? eu comecei a estudar mais, né? Eu digo, não, vou me inteirar mais lá quando eu tiver pelo menos o primeiro módulo, o segundo ali com as técnicas, eu já, né, tá mais. Como é que eu disse? Mais Mais segura? segura, né? Mais segura, exato. Uhum. E aí eu. Então eu comecei já a aplicar com alguns, né? E assim, ó, o que que acontece, tá? Conta. As técnicas, elas trazem uma, sabe assim, para início de conversa, elas trazem uma pausa ali, né, na vida da pessoa, sabe? Trazem. Naquele, principalmente no paciente ansioso ou quando está muito preso nas suas emoções, elas trazem, opa, calma que temos uma outra opção, né? Ela Exato. desaprisiona a E eu pessoa. tenho trabalhado com questões de ansiedade mesmo, assim, meus pacientes, a maioria deles chegam questão de ansiedade, Ansiedade. né? E É, possivelmente vão estar esgotados também, né? Porque um quadro de ansiedade muito tempo causa esgotamento. A pessoa não aguenta, né? O exato. cérebrozinho dá uma fritada ali. Exato. E aí, quando tu usa uma técnica, ou quando. E aí, assim, ó, já comecei a contar um pouquinho. Porque, assim, Fran, assim, eu nunca fui muito boa na fisiologia, nessas disciplinas de corpo humano, sabe? Uhum. Mas é uma área, assim, que eu não. Mas eu tento, assim, né, explicar da minha forma, né? Tu já traz de uma maneira simples. Mastigada, é. Tu consegue fazer isso com a gente, porque se entrar ali em questões neuro ali, aí já me Aham. Mas e perco sabe toda por de que nome. também? É porque eu também tenho essa dificuldade. Então, para eu conseguir aprender tudo isso, foi um sofrimento tão grande. Até hoje é. Toda vez que eu vou estudar um novo mecanismo, eu fico assim, eu tenho que estudar repetidas vezes para entender esse processo. Entende? Então, na hora que eu vou passar, eu penso, nossa, calma, porque se eu demorei tanto para aprender, eu não posso passar do jeito que eu aprendi, eu tenho que passar do jeito que eu entendi. Então, isso é muito bom a gente ouvir, Fran. Consola, Sim, a gente acha consola. que é fácil. Não, eu também não tenho essa facilidade, não. Falar para eles, explicar o que está acontecendo, né? O que acontece com a questão das emoções. Ai, eu adoro, assim, ó, eu adoro investir nesses livros. Eu tenho alguns que tu indicou. Então, assim, coisas boas, né? Com embasamento. Eu tenho ali uns três ali bem legais, os últimos ali que tu mostrou. E assim, trazer isso, explicar, olha, acontece assim, assim, com a vida, né? Questão de Uhum. vida, a gente nasce, todo mundo nasce com essa questão do pertencimento, a gente precisa pertencer, e aí é que entra a questão do vínculo, né? Uhum, uhum, Porque por isso que faz sentido. uhum. E aí explicar, né, de uma maneira simples, parar e aplicar a técnica, né? Só o fato de sentar, eu percebi muito isso assim, ó, só o fato de, porque às vezes, para algumas colegas que estão aí, a gente pode ter muito receio de Preconceito. aplicar, ai, não vou fazer direito, É, né? Esse negócio é um campo novo, né, pra é um gente, porque a campo gente novo. fica só E na questão. também a gente vem de uma ideia da psicologia, ou da escuta ou da dinâmica de grupo, que é a psicologia organizacional. Eu tenho pavor de dinâmica de grupo.
Gente, tem alguém que não tem pavor de dinâmica de grupo? Até as pessoas da empresa falam, não me vem que essa dinâmica me faz estourar balão, porque é meio pavoroso. Isso é um processo de pensamento antigo que não está baseado em neurociência, né, para construir aprendizagem. Então, mas quando a gente faz uma técnica de regulação emocional, ela não é nenhum nem outro, né? Não é só a escuta, não é um negócio budista, não é um negócio religioso, nada disso. E também não é uma dinâmica de grupo, ela é simplesmente ensinar a pessoa corregular, né? Eu regulo junto com você, e só isso já te faz ter mais calma. E eu te ensinar a olhar o que está acontecendo com você e diminuir a intensidade disso, é isso? E que eu Então não tenho precisa ter medo, né? um corpo que funciona junto, sabe? É, isso. E aí você pode começar a ser autônomo do corpo. Então, quando você já imediatamente conseguiu entender esse funcionamento da ansiedade nos seus pacientes, que a ansiedade é um humor, tá, gente? Quais são os humores aí? Que a gente tem transtornos de humor, a ansiedade, a depressão, o transtorno de humor bipolar, que ele vai oscilar entre mania e depressão, né? Ou hipomania e depressão, tá? Então, a gente usa muito de neurociência para entender esses humores desregulados ou as emoções desreguladas, né? Que são aí as emoções que a gente já tem muito mais, né, gente? Tem a raiva, tem o nojo, tem as emoções são isso aí que a gente vai sentindo no dia a dia que também se regulam e que as técnicas ajudam. Qual técnica que você tem usado assim bastante, Dai? Aquela que. Nome, tá? Tu me ajuda a lembrar dos nomes, Não, assim, os nomes também não sou boa de nome, só Então explica, tá Roy. bom. Tá, a respiração diafragmática. Diafragmática, tá? Diafragmática. Pra. Peraí. Ai, Tá nervosa, Dai? O pessoal fica é, nervoso aqui, gente. é, Tá. é. Ainda bem que tu A hora que você for entende. lembrando, Aí dá você um me fala. branco, aí parece Sei. assim, acabou. Isso também é estudado na neurociência, que dá branco, porque a gente fica muito nervosa em trazer resultado. Mas você Eu usa a tenho. respiração. O que mais que você deve usar? Você deve usar relaxamento de musculatura, A amparo. Só Isso, pelo movimento que você isso. fez, eu já sei. Que é Hã? todo mundo usa as técnicas de amparo. Aliás, acho que eu vou ensinar um pouquinho de uma variação hoje para o pessoal do esgotamento. E o que que você sente quando você, hoje em dia, vamos dar um antes e depois, tá? Antes de você entender de neurociência, como é que você via? Você via um paciente agonizando, ele estava ali te contando do processo de ansiedade, de como era difícil, porque a ansiedade ela vem na a narrativa, a pessoa vai falando, vai falando, vai falando, e a fala já vai deixando a pessoa. É um looping, né? É um looping que a pessoa parece que ela não parece, não, ela não sai daquele looping, e aquele looping gera mais ansiedade, o pensamento vai se repetindo. E, basicamente, o que você fazia antes da neurociência, quando você via esse processo acontecendo? E assim, ó, a minha grande necessidade era assim, como sair disso? Assim, como alguma coisa a mais? O que Porque não poderia? fazia, né? Você falava, calma, tô Isso. vendo que você tá, mas vamos conversar aqui, isso daí tem. Daí, dependendo a TCC até você vai falar, deu que crenças que tem aí e tudo. E hoje, o que que você faz? Então, você fala, calma, tô vendo que você tá entrando em looping. Vamos Vamos sair parar. dele. Isso, vamos parar, vamos sentar aqui. Olha, e aí eu falo assim, né, filha? Olha, eu tenho feito um curso de neurociência, né? Pra a A, pessoa falar, Claro, porque daí isso também vai trazendo tranquilidade para a pessoa, sabe? Olha, Uhum. é baseado em ciência, é baseado em estudo. Eu não tô fazendo, não vou criar, eu falo isso, ó, não vou criar, não é uma coisa que eu criei e tal. Não, ela existe, né? Pessoas, né, estudaram, passaram por isso. A neurociência, ela mostra, é assim, tá? Que eu falo, ela mostra nas exames as questões A pessoa se regulando, cerebrais. cerebrais, o antes, o depois e tal. E aí, então,
eu falo, a gente vai fazer, né? Pergunta se a pessoa tá disposta, vamos fazer e tal, aquela coisa toda e tal. E assim, ó, todos eles aceitam. Porque É até só difícil o alguém não fato, aceitar. só o fato assim, ó, você entra, coloca os pés no chão, né? Fica à vontade, não cruza os braços, né? Uhum. E aí a gente vai dizer, né? Vai respirar. E aí, Fra, a gente vai criando o jeitinho da gente também, sabe? Sim, Primeiro a gente quer fazer igual tu, né? sim. Mas nem eu faço igual a mim mesma. E aí a gente vai assim, ficando mais à vontade com isso à medida que a gente vai fazendo, né? E aí o legal é que daí a gente também pode criar algumas coisas a partir disso, A partir nessa do questão da. princípio. Isso, Que é uma coisa que eu falo muito, né? Até para quem está aqui escutando a gente, acho que o legal da gente entender de neurociência e usar isso na psicologia é porque você entende o princípio mental daquilo que está acontecendo com a pessoa, né? Então você entende, vamos explicar um pouquinho, Dai, dos princípios mentais para o pessoal aprender também um pouco no Neurocafé. Então existe, por exemplo, o princípio mental da ansiedade, que é o que a gente está falando, que é fugir do medo. Então, o cérebro entra, ele aprende a funcionar fugindo de possibilidades de medo, de erro, de decepção, muitas vezes de rejeição, né? Isso aí a gente vai ter que descobrir os porquês no consultório, né? Mas esse é um sim. looping de um processo mental, esse é um looping de um cérebro de ansiedade. E aí, quando você faz uma técnica, é para cortar esse looping. Então, porque esse cérebro já está indo fugir do medo, aí ele vai controlar, ele vai pensar, ele já vai se alarmar. A gente vê o paciente fazendo esse processo, a gente vê o corpo dele movimentando, os olhos dele esbugalhando. Ele começa a perder o ar falando com você na consulta, ele não dá tempos nas falas, e aí você fala, bom, entramos no looping, né? Esse é o Exato. looping que a gente entende na neurociência, e aí a gente fala, olha, deixa eu te parar aqui, você está nesse momento no looping, se percebe. Primeira coisa, se percebe, porque olha, o teu corpo, o teu ombro elevou, se percebe o que você está sentindo agora, né? Isso já é uma técnica. Isso não é uma Opa! técnica que eu ensino, mas já é algo de princípio, né? E aí ele fica, opa, sabe? Só essa pergunta de o que que você está sentindo agora. Já é reguladora. Uhum, uhum. Aliás, muitos estudos eles regulam com isso. Percebe que você está sentindo e fala, ok, não precisa sentir tanto. Pum! O cérebro diminui o processo mental, né? Isso é muito legal. Então, a gente entender vai fazendo do nosso jeito. Aliás, é uma coisa que eu sempre falo, né? Porque aí você vai estar, a pessoa não está conseguindo respirar. Então, eu não vou fazer respiração diafragmática do jeito que tá. Eu vou ensinar ela a respirar andando. Eu vou ensinar ela a respirar cantando. Eu vou ensinar, mas eu vou ensinar essa pessoa a respirar de outro jeito, né? Bem isso mesmo. E aí Aham. você percebe já que a pessoa você sabe que para mim uma pessoa que está com um problema de humor ou de ansiedade ou de depressão ou de oscilação mental ou de perturbação mental, né? Porque muitas vezes a pessoa que tem problema de humor ela tem uma perturbação de pensamento que é um pensamento persuasivo, não é uma palavra que ele é invasivo. O Invasiva. pensamento invade, a emoção invade e ela fica naquele looping de sequestro emocional dentro daquele humor. E para mim, o meu objetivo é sempre assim, ó, eu preciso ajudar essa pessoa a sair melhor do que ela entrou dessa consulta, né? Ela precisa sair melhor e óbvio que dentro da consulta a gente fala sobre coisas que fazem com que o humor dessa pessoa às vezes deprima mais, fique mais, Sim. mas ela precisa sair melhor do que ela entrou, né? Porque o cérebro dela precisa ter o processo terapêutico como um processo de alívio e não como um processo de carga, que é muitas vezes o que a gente aprende em algumas abordagens da psicologia, né? A pessoa sai mal. Eu lembro que eu fazia terapia, eu saía mal. E eu tinha uma terapeuta que falava, tem que sair mal. Eu falava, gente, mas Que... isso daqui é a vida? É, Fran. E, não, e o bom é sair um pouquinho melhor, pelo menos, né? Eu às vezes digo assim, tu tá saindo aqui pelo menos 1%, já tá bom. Ah, não, É, Radai, já, sabe? tá bom, Então, né? assim, eu queria falar sobre as minhas. Assim, Fran, eu não sou. Eu gosto de ser livre. Tipo assim, questão de abordagem, né? Uhum. Adoro a TCC, eu uso.
Eu uso a Eu uso TCC, também. mas não é só a TCC, né? Uhum. Não tenho pós, nada. Eu fiz uma formação em terapia sistêmica familiar, né? Então, aí que eu comecei com a sistêmica familiar. E, e é isso, assim, eu acho que todas vêm agregar, né, um pouquinho, e vai daquilo que a gente consegue também manejar da história da gente, de vida também, né? Então, vale Como tudo. que você usa a sistêmica familiar junto com a neurociência? Então a questão da história familiar é muito importante, né, para a gente entender como porque assim, ó, tá, tudo bem, a gente, como é que tá te sentindo agora? O que tá acontecendo contigo? Tá, é assim, 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 né? Tá, tô assim. Mas aí a gente precisa dar uma olhadinha para trás, né, para ver a história da pessoa, para ver como que ela chegou e até como que ela chegou até ali, né? E até assim essa questão que tu fala de pode ter desenvolvido um trauma na vida adulta que é diferente de Do quando. trauma de infância. Isso. Uhum. Uhum. Faz toda a diferença. O Eu já. Daí, isso é uma coisa muito legal da gente falar. E faz diferença até no sintoma, né? Uhum. Uhum. E a sistêmica familiar, ela olha o passado e o presente também do entorno, né? Porque ela considera que a família, que esses papéis, é isso mesmo, não sei, Da vou pegar o família. que Uhum, eu tive na faculdade há muitos anos atrás, mas que as relações e os papéis familiares têm uma interferência grande no funcionamento dos indivíduos. Basicamente era exato, isso, né? exato, Tá. exato. Isso aí que eu ia falar, das relações familiares, das relações mesmo que tu estabelece. E é isso E aí que elas vai. têm, porque se a gente entende neurociência, até das reações emocionais, o ambiente nos modula. Então, como que eu Sim, não vou olhar para o entorno da pessoa, né? Eu tenho que olhar. exato. E também exatamente do entorno, e não só familiar, né? Há também questão das relações com tudo, né, Fran? Com Acho todos, que com o com trabalho, com os papéis da vida, com tudo, né? exato. Não é só com pessoas, é com Não, trabalho, com tudo. com a questão da religião, com a Sim, questão do dinheiro, tudo. tudo. Sim, sim. E aí também, isso casa muito, eu acho que a terapia familiar sistêmica casa muito, porque o que é teoria, você consegue fundamentar com um processamento neural, até com a própria questão do pertencimento, né? Você Isso. sabe que essa semana eu estava atendendo um paciente e a gente estava falando exatamente sobre isso. Porque é uma pessoa assim, muito corajosa, mas ela tem um padrão de transtornos na família. A família toda tem geneticamente compulsões alimentares, compulsões de compra, transtorno de humor bipolar. Todo mundo da família, pai, mãe, irmãos, né? E ela não tem nenhum transtorno mental, mas ela tem compulsões. É muito interessante o padrão. Então, tem uma carga genética grande, tem um sofrimento de toxicidade familiar, ou seja, traumas de infância, mas ela traz um humor de oscilação deprimido, compulsivo, né? Que é um padrão da família. E Uhum. olha que interessante, porque essa pessoa não vai conseguir melhorar o comportamento de compulsão enquanto ela estiver neste ambiente familiar. Ela vai ter que sair deste ambiente familiar. Exato. Como adulta, né? Uhum. Ela consegue sair, né? Agora, a pessoa que não consegue sair, que está dentro do ambiente, o ambiente em torno está doente, a pessoa até consegue ficar bem, mas é muito difícil. Fran, E eu acho exatamente que isso a isso. gente precisa, eu acho que é justo a gente dar essa. E é diferente um pouco do que a gente abre a internet e vê por aí os gurus que não são gurus, ou a própria psicologia, essa questão de que se você quer mudar a responsabilidade é sua, mas a gente consegue até certo ponto, porque se o meu ambiente, a minha infância, a minha adolescência, a minha vida adulta está inteira aqui intoxicada, como que eu vou mudar o meu humor? Como que eu vou mudar a minha vida? Eu vou conseguir até certo ponto, mas depois desse ponto eu não vou conseguir. Meu cérebro não vai me permitir, Perfeito, né? Fran. É bem assim mesmo, né? Então é E interessante isso. Fala. é, não, dessa questão assim e também tem uma coisa da cultura, né? Que a gente traz de tu tem que ficar ali porque é tua família, né? O que é muito cruel, né?
Exato, judia demais da pessoa, porque daí ela fica e ela precisa sair disso para se tratar, né? Para poder lidar com isso também, né? E seja da forma com que ela achar melhor, É, né? Porque tu pode tu pode fazer essa escolha da questão do limite que tu dá de proximidade ou de afastamento, né? Aquilo que vai te trazer mais saúde, né? é, é. Eu acho isso assim muito importante, porque assim, o que que a neurociência traz, né? E aí me diga se você entendeu isso também. Então, a gente falou do looping da ansiedade. Como é uma live sobre humor, um café sobre humor, o looping do medo, né? Também tem o looping da depressão. Só que a depressão é interessante porque ela não tem necessariamente um looping. Ela corta o looping no meio. Então, o processo depressivo, ele parte de um lugar que o cérebro já não funciona bem para a pessoa ter vontade. Então, o looping de uma pessoa depressiva, ele é um looping sem vontade, sem esperança, sem força, né? Então, ele fica nesse processo baixo mesmo de faço o que faço, faço, mas não sinto, faço, mas não queria, né? Faço porque tem que fazer. Até que ela para de fazer, que aí ela entra numa Uhum. depressão maior, né? Mas ele não tem esperança, porque o cérebro, ele não está conseguindo liberar todas aquelas substâncias que a pessoa precisa para ela ter esperança. E aí o cérebro começa a acreditar que a vida é assim mesmo. O cérebro ele precisa de ter estabilidade, né? Então, ao mesmo jeito que o cérebro do ansioso fala, é assim que você funciona. E a pessoa acha que a vida é essa, doida, ligadona, o tempo todo no controle. A mesma coisa para um cérebro depressivo. Ele fala, é assim que você funciona. E a pessoa começa a entender que é aquilo ali. Então, ela começa a não ter esperança de melhorar. A mesma coisa um ansioso, a mesma coisa um quadro de esgotamento. Porque como E o o pi- cérebro se estabiliza para viver, ele fala, tá vendo esse teu esgotamento aqui? É isso aí a tua vida. Ai, e o- gente, Ai, olha o como que a pior. gente precisa saber disso. Porque como que eu E vou o, sair disso? Ô, Fran, o pior ainda é quando estão os dois juntos, né? A depressão e a ansiedade, É, que é muito comum, né? que é comum. Aham. Que é um processo aí de desregulação mesmo. Às vezes a pessoa oscila, às vezes é um quadro de bipolaridade ou não. Às vezes é um cérebro que ele desregula com muita facilidade, geralmente por traumas de infância, né? Aí que é preciso investigar, né? O Isso, que está isso. acontecendo. Mas aí também, acho que esse aprisionamento é algo assim que te trouxe essa clareza, a neurociência, que a gente não precisa, que acho que a gente consegue dizer para a pessoa com muita propriedade, você está se sentindo aprisionado nos seus sintomas. E é porque o cérebro vai fazer você se sentir aprisionado. Mas a gente pode mudar isso, né? Essa prisão mental do teu esgotamento, do teu humor, pode mudar. Trazer para a pessoa essa questão das anestesias, anestesia. Não, foi só uma. Mas Essas né, anestesias. Fran? Uhum. Fran, porque assim, às vezes né, o paciente pode estar pensando assim, tô ficando doido, o que eles pensam? Eu tô ficando louco, né? E aí não é, aí tu traz todo um entendimento para ele de que é uma anestesia. Nossa, isso é sensacional, assim. Como Como faz funciona? sentido para as Uhum. pessoas explica a anestesia nas suas palavras, aí que a pessoa vai falar o que que é anestesia? O que que é anestesia? Nas minhas palavras, vamos ver assim, é quando tu não deixa de ser nas palavras da psicologia, como a gente aprendeu, não deixa de ser um mecanismo de defesa, né? A É, psicanálise fala nisso, né? Um mecanismo de defesa. Então, tu vai buscar algo para realmente que vai anestesiar, nesse sentido assim, vai acalmar aquela dor, né? Ah, é isso aí. Isso é uma anestesia. Quais é. são as anestesias que você mais vê no consultório? É a questão da compulsão. Compulsão. É porque a compulsão é uma anestesia social que ninguém vê. Uhum. Eu também vejo muito compulsão alimentar, de trabalho, de preocupação, de limpeza, Preocupação de é bebida. isso, bebida, Gente, isso é uma preocupação. coisa. Antes do curso do PNP, você sabia que preocupação é uma compulsão anestésica? É uma maneira do sistema nervoso se autorregular? Não. E Fran, e Não, se né? eu te disser, acho que eu nem Que preciso te dizer, eu né? tenho Mas isso. assim,
Eu nem preciso. Hã? Se eu te disser que eu tenho isso, né? Então, é isso que eu ia te dizer assim. E aí, entendendo o histórico da minha família também, eu sempre, eu fui uma pessoa extremamente preocupada. Sim, ó, sempre. E isso hoje, aí vai, por não ter tratado antes, né? Claro que me trouxe outras consequências, mas hoje eu consigo ver tudo isso, entendeu? Assim, então, assim, essa questão de preocupação eu entendo muito bem. Essa questão de ansiedade eu também entendo. Então, assim, é, e acho que é legal isso também da gente se ver, né? E o quanto É, ajuda pra gente também. o quanto ajuda pra gente. Até essa questão da preocupação, ela é uma coisa socialmente aprendida também, né? E tem muito a ver, tá muito relacionada ao esgotamento, porque uma pessoa que busca preocupação, o cérebro aprendeu a se preocupar como maneira de não sentir a dor da vida, da rejeição, da frustração, da solidão, do desamparo, e aí ele se preocupa. E quando ele se preocupa, ele consegue ser eficiente, na maioria das vezes. Às vezes não, né? Porque aí eu me É, preocupo, eu controlo, eu faço, eu tô aqui preparado e tudo, e aí eu me preocupo mais ainda. Porque é, essa minha maneira de anestesiar funcionou. E ainda me deu resultados de vida. exato. É um processo de aprendizagem cerebral que é muito difícil do cérebro sair. Só que isso é um dos berços do esgotamento, da fadiga Isso. mental. E quando sai, Fran, quando sai dessa preocupação, porque a gente consegue, tá? Com o tratamento, né? Tratamento adequado, com a psicoterapia. Quando tu consegue sair, e aí quando tu um dia, quando tu começa a experimentar a não preocupação, o que a gente poderia chamar isso de não? Porque, tipo Estado assim, fica natural. assim, ó, tu diz assim, cara, como Oi? é que pode isso? É, Sabe? É um alívio, é um. Aí tu pensa, por que me preocupei tanto, né? Mas. é. E aí eu acredito que as técnicas, elas ajudam a pessoa e a gente também a entender que esse estado é possível. Porque quando você Isso, faz uma técnica mental ou corporal de alguns minutos, nesses minutos você sai da preocupação e entra num outro lugar mental. E aí o cérebro fala, oi? E aí ele tem essa experiência que talvez ele não tinha muitos anos de estar em outro lugar mental, que não é a isso, compulsão por isso. preocupação, né? Existe um outro lugar, né? Aqui alguém colocou ali a A verdadeira verdadeira paz. paz. Tá É. todas as nossas alunas aqui, eu adoro que o pessoal venha assistir. A Vitória está perguntando quais tipos de compulsões existem sem ser as mais faladas. Vitória, existem tipos de compulsão que a gente nem sabe, mas assim, a gente precisa entender o princípio mental de compulsão, que é um comportamento ou um pensamento repetitivo que tem uma única, um único fator, ele serve para aliviar. É Então, é bizarro, algo né? repetitivo que É bizarro. alivia, E é bizarro, né? Vai aliviar, mas é uma mas vai piorar. tormenta. É uma tormenta. Uma tormenta, mas você sabe que até essa questão assim, né? Hoje eu trabalho no consultório, eu trabalho com supervisão de psicólogos e com empresas hoje, né? Com grupos. E a questão da compulsão é uma coisa assim que eu percebo que tem quase todo mundo desenvolve um comportamento de compulsão e não se dá conta que está na compulsão porque não aprendeu a lidar com as suas emoções, né? Ou porque não aprendeu a se olhar e se respeitar. Então, nas empresas, a compulsão por comida, por bebida, por remédio, medicação para dormir, medicação para ficar acordado, é muito grande, porque é como se as pessoas não pudessem se sentir cansadas. Não é permitido cansaço dentro de uma organização, né? E, no entanto, todo mundo está cansado porque as pessoas estão com a vida aí. A gente, né, tá trabalhando muito, tá muita coisa acontecendo no mundo, o cérebro dá uma pifada. Mas E aí, para lidar com essa sensação de inadequação, estou cansado, mas não deveria, ela compulsiona. Ela vai tentar ter prazer em alguma coisa.
É na comida, na bebida, é no cigarro, é em qualquer coisa. Que dê um prazerzinho ali e dê essa sensação de que por alguns segundos eu não tô tão esgotado. Exato. Então é Eu uma tava epidemia pensando. isso aí. Isso, eu tava pensando nessa palavrinha aí, pra gente, para não falar aqui, mas assim, para não cortar, né? Mas depois disso que aconteceu, não sei se vocês vão lembrar, mas assim, o Instagram, não, não sei se pode falar também, mas assim, começou as redes sociais, começaram muito nessa coisa do você tem que isso, aquilo, tem que dar conta, tem que não sei o quê. Isso aí foi muito adoecedor, muito. É, sim, sim, sim. E aí a pessoa sempre acha que ela tá fazendo menos que os outros, né? Exato. Isso Isso aí. nossa, deixa a pessoa pior Você sabe que ainda muita para gente baixo. daí me fala que o meu canal ele é contraintuitivo. Porque elas vão para os outros canais e falam, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso. E agora ainda, política, você tem que falar, você tem que falar, tudo que você tem. Aí elas entram no meu canal e falam, esse é o único canal que eu falo aqui, você chega e fala assim, você não tem que fazer nada. Tranquila, você vive aí sua vida. Você Isso. acalma aí sua mente, porque não tem que fazer nada. E é verdade, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que a neurociência, junto com a psicologia, e junto com tratar tanta gente também me ajudou, é que essa obrigatoriedade, assim como a gente sabe, poxa, eu sei que o ambiente nos modula. Eu sei que existe um monte de viés cognitivo. Então, eu sei que aquilo que eu falo para você vai te influenciar. Porque você também, como eu, quer ser aceito, tem uma biologia para ser pertencente. E sei também que está todo mundo sobrecarregado. É, Difícil pegar alguém hoje que não está mentalmente sobrecarregado, que não está com muitas atividades. E aí, fora muitas atividades, o mundo está sobrecarregado, né? Porque a gente tem muita coisa acontecendo preocupante. Pega ainda no Brasil, mais ainda, né? Porque no Brasil a gente está o tempo todo preocupado com segurança. Eu que já vivi fora, sei da diferença de você não ter uma preocupação com a sua segurança física e você ter uma preocupação. É um peso muito maior, é uma carga é, mental muito maior. Então, tem várias coisas que a gente ainda fica mais preocupado. E isso sempre foi assim, não é de agora. A gente sempre foi preocupado com isso, né? Desde que eu lembro, eu me preocupo com a minha segurança. Ainda é, mais sendo mulher, enfim, e agora com os meus filhos e tal. Então, esse processo todo, e quando eu entendo que aquilo que você me fala e aquilo que eu te falo tem um peso na sua vida, como é que eu vou ficar falando para você, ainda que você tem que fazer, que é por causa de você, que se você não conseguir, que você não tem disciplina, que agora você tem que se posicionar, que agora você não tem que se posicionar, que isso você pode falar. É enlouquecedor, a gente está enlouquecendo é, as pessoas. é. Exatamente, enlouquecedor. Assim, Afra, eu comecei entrei na formação de gestão de mudanças, né? Ah, que tá dentro do PNP. E eu escutei ali, eu acho que dois vídeos, e eu não tive tempo de escutar mais, mas eu tava adorando. É um Ela é outro ótima. campo que eu tô gostando de descobrir, que é essa questão trazer, não sei se poderia dizer trazer, mas assim, trazer saúde mental para as empresas, né? Para esses locais. Uhum. Então, porque é onde as pessoas, como tu disse lá no início, assim, é onde a cobrança é maior, né? No trabalho, né? Então, tá fazendo toda a diferença, assim, em termos de conhecimento, de aprendizado, né? Tá. É que essa formação aí de gestão de mudança, ela é bem grande, ela demora um tempinho para fazer também, mas ela é maravilhosa, porque ela serve para tudo também, não é só para empresas, né? É Tem a para o ver consultório. com esgotamento, né? Muito, assim, Uhum, pelo que eu entendi, ele tem muito a ver diretamente com isso, né? uhum, uhum. Ó, o pessoal está falando que é meio curso de gestão de mudança, terminei, já estou utilizando, e tem uma pessoa que falou assim, a política não é um caminho através de políticas públicas para melhorar nosso ambiente. Mas a questão não é essa, é que tudo é um caminho, né? O que a gente está falando aqui é essa pressão social para que a gente faça tudo, dê conta de tudo, faça isso, faça aquilo, e isso é esgotante. A gente tem que se dar conta da nossa responsabilidade perante os outros, né? Do que a gente fala, de como a gente fala, do que eu obrigo o outro a fazer, do que eu não obrigo.
Eu acho muito, isso é uma opinião minha, sabendo de neurociência e atendendo tanta gente, eu acho muito opressor a gente entrar numa rede social e falar assim, o seu problema é porque você não é disciplinado. O seu problema é porque você fala isso. O seu problema é porque você não fala isso, né? É esse tipo de responsabilidade que quando a gente entende que as pessoas que aqui a gente fala, a gente vai modulando o ambiente, a gente está deixando as pessoas muitas vezes, infelizmente, mais adoecidas. Então, acho que a gente precisa escolher as nossas estratégias para ajudar os outros, né? Principalmente como psicólogo, para conseguir modular os outros. Eu preciso passar, a gente está indo para o final, eu preciso passar um exercício para as pessoas sobre esgotamento. Eu prometi que essa semana eu ia passar vários. Mas, na verdade, é um exercício, é um primeiro exercício de esgotamento para quem está aqui vendo a gente, para que a gente consiga pegar tudo isso que nós falamos nesse café, Dai, e as pessoas consigam, pelo menos, começar a fazer um scan dessa mente delas em funcionamento, né? Então, botar ali no papel. Vou pegar um papel, vou respirar fundo, pode ser até pela boca, assim, relaxar um pouco o corpo. Vou pegar um papel e vou escrever quais são as coisas do mundo hoje que estão me drenando, me esgotando. A gente precisa ter essa clareza sobre a nossa vida, porque o que me drena não é diferente do que te drena, que é diferente, né? A gente precisa ter o direito de poder olhar para nós, ter os nossos limites. Então, primeira coisa, é importante escrever. Ó, a rede social em excesso me drena. Aqueles canais específicos me drenam. Por exemplo, eu tenho uma coisa que me drena, ficar vendo noticiário. Eu não tenho maturidade. Me drena. Aqui que eu vou ficar olhando? Então eu não olho, por quê? Porque eu já estou cansada o suficiente. Dá licença que nesse momento eu preciso cuidar de mim também, né? Então, fazer essa lista. Ah, algumas reuniões me drenam. Poxa, às vezes cuidar aqui dos meus filhos à noite, eu já estou cansada, me drena. Façam essa lista de tudo que drena vocês e observem se é possível ou vocês cessarem, não fazer mais isso, ou diminuir, fazer menos, com menos intensidade, menos tempo, ou tem casos que não tem como cessar e nem diminuir, você pelo menos tentar se regular antes, ao invés de ir para os processos mentais de muita preocupação. Então, não tem como, eu tenho que fazer esse trabalho, mas esse trabalho me drena. Eu tenho que cuidar das crianças à noite, mas eu já estou muito cansada e isso me drena, né? Então, se é uma coisa que eu não tenho como diminuir nem como cessar, já coloque antes ou durante algo que seja gostoso junto. Então, ou eu vou tomar um banho antes, ou eu vou fazer uma respiração antes, ou eu vou fazer junto com uma música, ou eu vou fazer para que a gente consiga pelo menos mudar alguns processos que tem nos drenado. Então, primeira coisa é fazer essa lista das pessoas de hoje. Faça essa lista, respire fundo e aqui para que as pessoas tenham a permissão de escolher aquilo que faz bem e não faz para elas. Exato. Não acha, Dai? A gente Acho, precisa tenho ter. E isso é uma certeza. das coisas que a neurociência traz, assim. Poxa, se o meu funcionamento, que é diferente do teu, nesse momento não está aguentando isso, isso e isso, por que é que eu tenho que aprender a viver com isso, isso e isso nesse momento? Se eu já estou esgotado. Um Tem manejo uma, tem forte uma, é saber dizer não para algumas coisas da nossa vida, né? tem uma pergunta que eu gosto muito, que eu uso com os meus pacientes, é o para quê? Que é Por a pergunta que quê? eu ensino. Para quê? Para quem e para quê? Para quê? Para quem? Para quê? Porque assim, qual é a necessidade por trás Desse disso, né? momento. É. É. Né? Porque isso é uma das coisas que vai deixando a gente cada vez pior, né? É diminuir um pouco a nossa lista mental de eu tenho que. Uhum. Poxa, gente, assim, a gente tem que muita coisa, mas cada um dentro daquilo que consegue. Isso é o primeiro exercício de esgotamento. Né? Uma pessoa esgotada, ela está com uma lista cheia. Com certeza ela está com uma lista cheia. Pelo menos na cabeça dela, a lista está cheia. Né? Faça uma lista, corte o que puder, não tenha medo e diminua ou tente melhorar a situação, o processo daquilo que você não pode cortar. Colocar no papel, Fran, é muito importante. Lembrei de uma outra técnica que eu fiz, foi de escrever, né, do quadrante lá, né? O que Uhum. eu gosto e
Gosto, Gosto e faço, faço, gosto gosto e não mais. faço. É, eu também Não já gosto e usei. faço, não gosto e não faço. Funciona porque tu olha, tu amplia, tu olha assim, poxa, É um né? mapa, né, daquilo que você tá vivendo. E aí a gente também consegue falar assim, beleza, nesse momento isso aqui não vai dar. Não, acho que esse não é o momento de entrar nisso aqui, nesse projeto, nessa. Não é porque eu já não tenho energia, porque eu tô querendo fazer mais, ao invés de primeiro me centrar e depois fazer. Então, essas listas, esses mapas é sempre o primeiro processo para a gente ter uma visibilidade do que a gente está fazendo, daqui e fora, né? E também para que a gente tenha serenidade de dizer alguns nãos. Não vou fazer isso agora, não posso fazer isso agora, não tenho condições mentais de fazer isso agora. É respeito por si mesmo, né? Começa por aí. Perfeito. Aham, perfeito, é isso aí. Todo Neuro Café é um presente. Amei, temos que terminar. Esse Neuro Café foi um balaio de gato, a gente falou sobre mil coisas. É que esse é mais ou menos assim que eu sou, Que eu você sou meio. funciona, né? Eu acho ótimo, porque o Neurocafé funciona de acordo com as pessoas que estão participando. E isso também é interessante, né, Dai? Porque a gente também tem que ter esse direito da gente ser deste jeito, sem ter um padrão, né? De, o psicólogo tem que ser assim, o psicólogo. É, Não, a gente cada é. um é de um jeito, né? Eu também não sou uma Outra, pessoa muito estruturada. em outras épocas eu me sentiria horrível. Ai, que vergonha! Não, eu sou assim, Não, eu é, já é assim que você aprendi. funciona. Ótimo. E É é isso aí isso, também. eu gosto de desse aprendi a gostar desse jeito. Aprendi a gostar de quem eu sou, né? E de como eu Isso, funciono. Ótimo. isso. Ô, Dai, obrigada, viu? Obrigada pela tua disponibilidade, pela tua coragem, por estar aqui com a gente, porque eu sei que não é fácil. Para mim é fácil, porque eu já estou aqui há muito tempo, né? Mas para quem não tá, é muito difícil, né? Esses dias eu falei pro meu marido que ele tinha que vir aqui fazer uma live comigo. Ele falou: eu não vou de jeito nenhum, que eu não vou me expor lá na frente de todo mundo. É difícil a gente estar aqui com a É, cara para frente dos outros, né? Mas é. obrigada, viu? Muito obrigada por isso. Não, mas tu traz leveza. Esse cafezinho traz leveza, É, tá? né? Numa Que bom. próxima eu trago um chimarrão que mais à Isso. vontade eu fico. Então, assim, Fran, te agradeço também. Agradeço todos que ficaram aí, né, com a Sim. gente, tá? E realmente é isso, assim. Foi um prazer. Para mim foi uma experiência bem gostosa, tá? Que bom. Obrigada. Beijo, Dai. Tenha um bom dia. Beijo para Tchau. vocês também. Tchau.